Jornal Volta Grande, o canal Na Estrada com Márcio Reco, vem até a casa de Cibele Fabre, Jacinto Machadense, que participou no último sábado de um evento de fisiculturismo em Criciúma e trouxe os troféus para casa. Para acompanhar essa entrevista, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho e vem com a gente! Estou aqui com a Jacinto Machadense Cibele Fabre, fisiculturista, que participou do último final de semana em um evento em Criciúma e trouxe o troféu para casa. Cibele, como é que surgiu esse sonho, esse desejo de entrar nessa área do fisiculturismo? Eu comecei a observar, no caso, que eu precisava ter uma atividade física, né? Trabalhava muito tempo sentada, começou tudo por ali. E com isso, com essa questão de ter atividade física, comecei a gostar muito nesse sentido, né? Então foi então que eu comecei a seguir, né? Ter os perfis que eu sigo na internet. Aí eu comecei a observar que esse estilo de vida era muito interessante, porque ele juntava a questão de foco, né? Uma disciplina, uma regra, uma meta. Então, como o meu trabalho já é focado também, minha profissão ela já é focada em ter uma meta, em traçar objetivos, foi aí que eu comecei assim também a me autodesafiar. Não, eu vou no caso agora ter mais essa atividade física, eu vou no caso praticar esportes, para poder também ter uma qualidade de vida melhor. Então foi começando assim, foi devagarzinho, foi que eu fui trilhando essa parte mesmo assim nessa área do fisiculturismo, encaixando a minha vida profissional com essa vida também, no caso, mais para o esporte. Fala pra gente como é que foi esse evento que você participou, categorias, como é que funciona? Ali o fisiculturismo, né, ele tem várias categorias, né? A categoria que eu fui se chama biquíni, né? E ela tem as divisões dela, né? Então, ali eu participei foi de 4, né? Que no caso foram a estreantes, a novice, a master, acima de 35 anos, e a open, né? A estreantes, né, como no caso eu nunca tinha competido, eu comecei por ela, que ela é no caso o início, né, de tudo. E depois aí foi no caso a novice, já é uma categoria já que são de, no caso atletas que já participam mais vezes, mas ela não é estreante da federação. Aí a master, 135 anos, como o próprio nome já diz, são atletas acima dessa idade, né, que aí ela pega, no caso, dependendo se tem bastante atletas, ela vai tendo subdivisões, 45 e assim por diante. A Open, ela já é, no caso, uma categoria que ela define, sim, as atletas que já estão há mais tempo em competições. É onde é que leva um atleta a competir o overall, né? Que o overall seria a campeã das campeãs desse dia, né? Então foi essas 4 foi que eu no caso, participei, né? Sendo que a da estreantes eu tirei o top 2, a categoria, no caso, novice, eu tirei a top 4, aí já no caso das categorias que eu mais me encaixo, né? Que seria a categoria master, acima de 35 anos, eu tirei o top 1, e a categoria open eu também tirei o top 1, né? Então foram essas 4 que eu participei. Ou seja, de 4 categorias, fosse campeão em 2. Na metade delas. Ô Cibele, e como é que é a alimentação, a preparação? Porque tem todo um processo, né? O nosso processo, assim, ele começou faz 1 ano e 3 meses. Assim, para poder ter esse início meu na competição, ela não foi de uma hora para outra. A gente teve uma preparação. Eu tenho um coach, né? Que é o Mário Alexandre, né? Que é de Sara, que é popular conhecido como Marinho. Ele, no caso, que foi que me fez toda a preparação minha, né? A gente teve esse objetivo para traçar, para fazer um campeonato, transformar o meu físico num físico competitivo. Isso, no caso, ele tem a minha dedicação total, que são treinos, que eu treino 6 vezes por semana. Tenho mais os cardios, que são 7 dias a semana. A alimentação, que ela tem toda uma questão regrada, que eu também tenho um nutricionista que me acompanha, que é do próprio time, né? Que é o William. Então,
tudo isso ela tem que ser uma sintonia. Então, tipo, eu tenho os treinos e tenho a dieta. Essa dieta, ela é específica para esse critério que eu quero. Tipo assim, quem me acompanha há algum tempo na rede social viu que eu tive a fase de bulking, que é a fase de ganho de massa muscular, que é onde, no caso, eu me alimentava mais, treinava mais pesado para poder construir o físico. É onde que, tipo, eu tinha mais volume, né? E depois eu entrei nessa fase de cutting, que é a fase que eu vou perder a gordura e criar massa muscular, que é onde é que a gente teve a definição do físico, né? Que foi essa preparação de agora. Que é a fase mais difícil do processo. É a fase mais difícil do processo, né? Aí, no caso, foi onde é que a gente teve essa preparação toda. Ela, no caso, como eu não dependo só da parte do esporte, né? O esporte, ele é um complemento da minha vida, né? Então, tipo, eu tenho que organizar a minha rotina todinha para poder também encaixar a parte do esporte, porque eu trabalho durante esses expedientes do dia, e aí eu tenho que mais os treinos que eu faço à noite e o cardio que eu faço pela manhã. Então, eu tenho que encaixar a minha vida pessoal na profissional e vice-versa para poder conseguir dar conta. E sobre a sua rotina, você treina todo dia? Todo dia, no caso das 6 vezes na semana eu treino. São treinos que dão uma durabilidade de 1h30, mais ou menos, 2 horas, dependendo do dia. Mais em torno de 1h, 1h30 de cardio, mais mobilidade. Na fase final mesmo, assim, dá em torno de umas 5 horas de dedicação ao físico. Nesses últimos meses ali. Então, tem que gostar do esporte, gostar do resultado, porque assim, o físico ele vai mudando constantemente, diariamente ele vai mudando. Então, tu tem que gostar realmente de ver essa máquina que é o corpo humano, essa transformação que ele tem diariamente. E atrás disso, é claro, tem incentivadores, pessoas que lhe deram um apoio também. Quem são essas pessoas que ajudaram lá? Olha, assim, apoiadores, eu posso dizer assim que a gente, primeiramente, tem que vir da gente mesmo. A gente tem que ter essa força de vontade de querer essa mudança, né? A pessoa que esteve comigo desde o início, né? Que é o Clayton Fernando, né? Que é o meu marido, é o único que esteve assim, bem presente comigo nessa fase desde o início. Que ele esteve sempre ao meu lado até essa junção toda, né? E tem, no caso, assim, os amigos, porque eu tenho muito amigo no fisiculturismo que eles começaram assim, Sibeli, tu tem o físico, tu tem uma disciplina que dá certo pro fisiculturismo. Então, através, assim, de toquezinhos que eles foram me dando, foi que assim, não, eu vou levar mesmo essa minha disciplina que eu tenho na minha vida normal, né? Pra também jogar ela para o esporte. Em algum momento tu pensaste em desistir? Não que eu pensasse em desistir, mas eu precisava ter certeza que eu teria um físico competitivo, que aí seria um ponto diferente. Que quando eu fui treinando, né? Quando eu vi que eu poderia ter um físico competitivo, aí foi que eu entrei em contato, sempre, né? O meu coach sempre fala comigo, né? Então a gente teve mesmo essa certeza que eu poderia competir. Porque tudo assim tem um tempo. Não que tu vai precisar desistir, alguma coisa assim nesse sentido, mas tudo tem um tempo para te trabalhar esse físico, se ele vai ser competitivo ou não. Tem pessoas que levam 3 meses, tem pessoas que levam 6 meses. Foi 1 ano e 3 meses de preparação, né? Porque sempre eu segui. Mas esse esporte, tu tem que gostar do quê? Tem que gostar, no caso, de pressão, porque tu tem uma pressão muito grande para poder, no caso, preencher todos os requisitos. Tem que ter Disciplina, né? Disciplina total para toda essa parte, porque tu não pode fugir da dieta, tu tem que abdicar de eventos, né? Tem que saber dizer não aos eventos. E quando rola aquela festa da empresa, aquele salgadinho, aquele evento, como é que fica a Sibeli no meio de tudo isso? Dá aquela beliscada ou... Não, tipo, o que acontece? Eu tive assim, que ser um pouco clara nessa questão comigo mesmo, né? Que não, Sibeli, se tu quer ser atleta, tu tem que saber ter essa disciplina e dizer não. Então eu uso muito assim a tática assim, ó, qualquer evento, né, que tenha, eu sempre falo assim, ó, estou vindo pela presença de vocês, pelo convívio com vocês, não pelo alimento. Eu sempre falo isso. Muitas vezes me oferecem, não, muito obrigada, eu estou aqui pela presença de vocês.
Eu tive que ter essa opção, porque, claro, é difícil no início dizer não, que tu não pode, no caso, né, ter aquele alimento, porque a regra é clara, o físico de atleta, ele não pode sair da linha, ele tem que ser 100% em disciplina ali na alimentação. Eu tenho sim, refeições livres eu tenho, eu programo elas, porque conforme o nutricionista pede ali, a gente programa ela, mas vamos dizer assim que 99% da minha rotina é dizer não posso comer isso, não posso faz ir em tal parte do evento. dia a dia, né? Já é parte do dia a dia. Cibele, próximos eventos, já tem algo programado? Como é que tá essa... Como no caso esse, a gente já tinha uma programação, já nesse ano de 2023, os eventos que a gente iria participar, né? Até no caso, como agora a gente teve essa classificação, né? Agora, que eu me saí numa posição bem interessante, a gente está aguardando os feedbacks dos árbitros, porque assim, cada vez que a gente compete, a gente tem como perguntar depois para o árbitro, né? Qual foi a posição, o que eu preciso melhorar para a próxima competição, né? Porque a gente sempre pega esse feedback para saber, mas por que eu não ganhei, por exemplo, o overall? Aí o árbitro ele vai explicar o que faltou para poder eu ser a campeã das campeãs, né? Então, a gente está aguardando o feedback deles para poder a gente trabalhar para o próximo evento. Então, a gente tem expectativa de ter mais algum evento até dezembro. A gente ainda não tem ainda uma certeza para poder afirmar para vocês uma data, mas com certeza nas redes sociais eu vou informar, porque essa vez, como a preparação, a primeira estreia já ocorreu, né, a gente consegue já divulgar melhor, né, para vocês aí o próximo campeonato que tiver em frente. Ô Cibele, dentro de todo esse trabalho, qual é o seu maior sonho? Eu falo assim que é a autossuperação, porque para mim o fisiculturismo me trouxe algo muito interessante. Eu era uma pessoa muito tímida, eu não conseguia me expressar muito bem, né? Ela me ajudou muito nesse lado. Eu era uma pessoa assim que eu não conseguia postar uma foto de biquíni, vamos dizer que todo mundo hoje em dia posta uma foto normal numa praia, isso pra mim não conseguia. Eu era uma pessoa muito fechada. Era um obstáculo para ti antes do... Era um obstáculo. Uhum. Que pra mim, assim, o fisiculturismo me abriu esse lado, assim, de não ser, assim, tão tímida nesse lado, né? Então, pra mim, assim, foi mais a autossuperação mesmo, assim, que pra mim foi muito bacana, uma experiência maravilhosa. E o que eu quero é continuar, né? Quem sabe, né, mais pra frente isso se torne, no caso, um esporte mais abrangente, né? Atualmente, claro, ele é um esporte amador, porque ele é um esporte muito caro, não é um esporte barato, né? Porque a gente tem um investimento todo do físico, as inscrições são super caras, porque é tudo em dólar, porque é uma federação internacional, né? Você tem alguns apoios ou é você mesmo e... Não, infelizmente eu não tenho nenhum apoiador, né? Ainda? Não tenho isso. Então, tipo, foi tudo por mim mesmo, né? Todo o investimento, né? No campeonato, todo esse 1 ano e 3 meses, e ainda mais agora no final, ele foi tudo, no caso, vindo de mim mesmo, o investimento desse, no caso, campeonato, né? Cibele, pra gente encerrar, essas meninas que estão começando agora, que às vezes estão na dúvida, será que dão início, será que não? Qual é o conselho que você dá para essas pessoas, não só meninas, mas, né, digamos, os sexos que querem começar a entrar no fisiculturismo? Primeiramente, feche os ouvidos pela sociedade, por tudo que tu vai ouvir de positivo ou negativo. Porque, no caso, assim, a gente tem que ir pelo que a gente sente. Se você sente que tem essa capacidade de, no caso, ir em frente, vai. Não olhe para o que a pessoa vai falar, o que vai comentar sobre o esporte. Porque, assim, tanto vocês vão ter apoiadores como não nesse meio. Mas não só o esporte fisiculturismo. Qualquer esporte que tu queira, ou, no caso, qualquer objetivo que tu queira na sua vida, construa ela, mas em sigilo. Construa ela para si mesmo
E assim, ó, só tem a fluir, só tem a ir para frente, por causa que o desejo mesmo tem que vir de você mesmo para poder tomar esse rumo.